Fala galera que acompanha o nosso trabalho, né, diariamente aqui nesse canal, ou então na mídia digital, lá no ND+, no Jornal Impresso, no ND, aqui na Grande Florianópolis, ou então na TV, na NDTV. Galera, eu quero falar aqui nesse espaço sobre a estreia do Figueirense com derrota pelo placar de 4-1 para o Criciúma no último sábado lá no estádio Heriberto Wilson. Mas antes de entrar nesse jogo para falar dessa partida, eu quero convidá-los para que você ative o sininho, faça a sua inscrição, né, para você receber aí as notificações de quando a gente entrar no ar, de quando tiver comentários novos postados, certo? Que tem sido aí diariamente para você acompanhar o nosso trabalho. Ah, e se você for inscrito ou não inscrito, eu acho que tem que estar inscrito, né, no YouTube. Tem a caixinha de comentário aqui embaixo, ó. Deixe a sua opinião. Eu quero ouvir a sua opinião. É muito importante saber o que o torcedor pensa, o que ele está avaliando desse primeiro jogo do Figueirense ou dessa temporada de 2024, tá certo? Vamos falar, galera, sobre a derrota de 4-1 da equipe do Figueirense para o Criciúma no último sábado no estádio Heriberto Wilson. Primeiro é preciso dizer uma coisa, né? Era sabido que o jogo seria difícil. Todo mundo sabia que era o pior jogo que poderia ter o Figueirense logo na abertura de uma competição pela fase que vive o Criciúma, né? O Criciúma hoje é o time de Série A, o atual campeão, campeão da Recopa, campeão estadual. E um time que chega nesse ano aí com contratações muito pontuais, mantém a base, mantém o mesmo treinador, enfim, era um adversário difícil, isso todo mundo sabia. Então, não poderia esperar que o Figueirense fosse lá e metesse 3-0, tocasse, desse um olé. Não é nada disso. Não vou dizer que a derrota. Então, assim, a derrota, né, o placar elástico, talvez é que tenha deixado o torcedor mais decepcionado. Mas diante de tudo aquilo que eu já falei, diante dessa situação, né, que a gente já estava prevendo nesse jogo do Figueirense, eu confesso que a atuação do Figueirense ela foi muito, mas muito decepcionante. O Figueirense não jogou futebol. Temos que ser sinceros. Figueirense, se não fosse o goleiro Thiago Gonçalves no primeiro tempo, teria ido para o vestiário tomando 3-4-0, sem nenhum exagero. A equipe do Criciúma massacrou o Figueirense com extrema facilidade. Esse que é o detalhe, com extrema facilidade. Não havia cobertura nas laterais, eram duas avenidas, os zagueiros bateram cabeça, os volantes, né? O Gladson parece assim que eu li um torcedor me disse o seguinte, que ele nem sabe que existe arquibancada, porque ele só olha para baixo, né? E aí quando ele deu aquele primeiro carrinho, tomou o cartão amarelo, campo molhado, eu disse, cara, dificilmente esse jogador vai terminar o jogo, como de fato acabou não terminando, acabou sofrendo, né, o segundo cartão amarelo, e ele acabou sendo expulso, o que, claro, facilitou o trabalho mais ainda da equipe do Criciúma. Mas assim, a forma com que o Figueirense jogou, muito espaçado, né? Um espaço muito grande, quer dizer, mais uma vez, parece que o Figueirense vai chegar em mais uma temporada sem ter um jogador no meio para criar, sem ter um jogador no meio para pisar em cima da bola. Sempre há aquele espaço na defesa, vai para o ataque, do ataque volta para os volantes sem que a bola passe ali no meio de campo, seja trabalhada. Então é uma situação mas muito complicada do Figueirense. Alguém vai dizer que eu estou sendo muito crítico? Não, não é isso aí. Mas um time que em 2 partidas toma 8 gols, porque talvez o torcedor não saiba, ainda tem torcedor que não sabe, no sábado retrasado o Figueirense fez um amistoso contra o Ponta Grossa e perdeu de 4-0. Ou seja, em 2 jogos o Figueirense tomou 8 gols. Então é preciso, né, fazer alguma coisa. É aquilo que eu sempre digo, o torcedor do Figueirense sabe. O torcedor do Figueirense tem consciência do momento da equipe, do momento de retomada, do reinício, né, de trabalho, com a chegada do Marco Aurélio Cunha, do CEO, do Ambrogini, né, do próprio técnico Bussi. Quer dizer, é uma turma nova que está assumindo o Figueirense. Beleza, o torcedor tem essa consciência. Mas é aquilo que eu escrevi na minha coluna impressa, também na coluna digital, é uma relação de futebol. O torcedor vai cobrar, não tem jeito. Não tem jeito, o torcedor vai cobrar melhorias. O torcedor vai cobrar pelo menos um futebol convincente, ou pelo menos um futebol de disputa, né? Pelo menos de disputar, de brigar pela bola. Então, assim, ó,
eu vou ser muito sincero. O Figueirense chegou a empatar o jogo. Aquele ali, na verdade, acordou o time do Criciúma que estava acomodado. Porque o jogo estava tão fácil para os caras, estavam tocando a bola, que eles pensaram o seguinte: não, o segundo gol vai sair a qualquer momento. Qualquer momento vai sair o segundo gol, a gente vai confirmar aqui uma vitória. E quando tomaram um empate, o time do Criciúma acordou, quer dizer, praticamente no primeiro ataque que foi para frente, fez 2-1, depois fez 3, fez 4, mais uma vez o goleiro Thiago Gonçalves fazendo grande defesa. Então, foi sim uma estreia muito preocupante do Figueirense. Aquela história, Figueirense entrou no Campeonato Catarinense com a tradição, entrou no Campeonato Catarinense com o peso da camisa, mas tem que jogar futebol. Tem que jogar futebol. E tem um detalhe aqui muito importante. O time do Figueirense, se continuar a repetir esse futebol aí, vai ter muito trabalho. Eu vou repetir, há um espaço muito grande no meio de campo. O atacante, por exemplo, teve um atacante do Figueirense, deixa eu pegar o nome dele aqui, que ficou o tempo inteiro fazendo dobra com lateral, pô. Não é por aí o caminho. Né? Então é aquela história. O que preocupa mais ainda é o seguinte: eu vi os zagueiros do Figueirense batendo cabeça, eu vi os laterais com uma extrema facilidade, os adversários passando do jeito que queria, e esse espaço. Então, quer dizer, e não tem tempo para corrigir. Esse é o problema, porque assim, ó, quando o Figueirense perdeu o primeiro amistoso lá para o Ponta Grossa, pelo placar de 4-0, o técnico João Bussi deu uma declaração dizendo o seguinte: eu estou muito tranquilo, nós vamos corrigir, nós temos uma semana para fazer correção. A correção não foi feita. E agora o Figueirense não tem muitos dias, porque depois de amanhã, já quarta-feira, recebe a equipe do Joinville no estádio Orlando Scarpelli, e claro que se não vencer, a pressão vai aumentar. Mesmo que o torcedor tenha consciência, é aquilo que eu falei, mesmo que o torcedor saiba do que está passando o Figueirense, mas é uma relação futebol. E o torcedor não sai de casa dizendo assim: eu vou lá no Scarpelli para ver o Figueirense perder. Não, não sai. Ele sai de casa dizendo: eu vou lá para torcer pelo Figueirense, para ver o meu time brigar, para ver o meu time lutar pela bola, mas não aceitar da forma que aceitou. É o Alisson, né? Não dá para o Alisson, por exemplo, ficava correndo ali junto com o lateral, ali pelo lado esquerdo, quer dizer, acabou sendo um jogador a menos. O Renan Bernabé praticamente ficou sozinho. O Guilherme Pato é aquele futebol que todo mundo conhece. Baixa a cabeça e corre, meu amigo. Aí basta o zagueiro ficar na frente dele que ele vai bater de frente com o zagueiro e acabou. Não tem mais o futebol. Então, assim, ó, o que me deixou muito, mas muito preocupado, veja bem, o que me deixou muito preocupado é aquilo que eu falei semana passada. O Figueirense fez contratações, atletas desconhecidos do radar. O radar geral, o nosso radar aqui, o Figueirense fez apostas. A gente não sabe o que esses jogadores podem fazer. Só que dos jogadores que ficaram, a gente esperava um pouquinho mais de futebol. Pelo menos aquela história de identificação, né, com o time, de já conhecer ali. Então, por exemplo, o Léo Baiano estava perdido. O Gladson, eu já falei, o Gladson parecia que ele já tinha entrado com uma missão de ser expulso. O Guilherme Pato, futebol muito ruim. O Renan Bernabé, coitado, ficou sozinho praticamente o tempo inteiro. A bola pouco chegava nele, né? E o Thiago Gonçalves fez aquilo que ele pôde fazer, mas coitado, ele vai fazer 2, 3, 4 milagres. Mas mesmo assim ainda saiu tomando quatro gols. Quer dizer, em 2 jogos, um excelente goleiro que é o Thiago Gonçalves, na minha avaliação, que foi uma grande notícia para o torcedor do Figueirense, ele ficar no estádio Orlando Scarpelli, tomou 8 gols. E tomar 8 gols em 2 partidas, meu amigo, abala o moral. Esse que é o problema. Tomar 2 gols em 2 partidas abala o moral. Então, quer dizer, o Figueirense vai ter que tentar se renovar muito rapidamente, porque quarta-feira já tem um jogo importante e a gente sabe que, claro, o torcedor do Figueirense não está esperando um título, né? Aquilo que a gente já falou aí. É que faça pelo menos um bom campeonato catarinense. Mas se não vencer esse jogo contra o Joinville, 2 jogos, 2 derrotas, o terceiro é contra o Brusque, fora de casa. Então não tem tempo. Eu não sei como é que o técnico João Bussi, não sei se ele vai criar alguma coisa diferente, vai tentar apostar em jogadores que entraram depois, lá contra a equipe do Criciúma. Ele vai ter que fazer alguma coisa, porque eu vi extrema fragilidade na equipe. Ok, começo do campeonato? Perfeito. Já falamos tudo sobre isso. Não dá para cobrar, sim, né? Dizer que vai cobrar. Mas foi preocupante, sim, o futebol apresentado pelo Figueirense, e isso não resta a menor dúvida, mesmo já sabendo da dificuldade que era o jogo contra o Criciúma, mesmo já sabendo da pedreira, né, como é uma linguagem que a gente costuma falar no futebol, mas me decepcionei e muito.
porque pelo menos a gente não viu nem o time lutando, não viu o time do Figueirense brigando por uma bola, querendo alguma coisa, fazendo cara de indignação ao tomar um gol, a facilidade com que o Criciúma construiu o placar, a hora que o Criciúma quis jogar, a facilidade com que o Criciúma foi acumulando seus gols, realmente foi algo muito, mas muito assustador. Galera, não esqueçam, né? Amanhã tem a minha coluna impressa no jornal ND, a qualquer hora do dia, lá no ndmais.com.br/Fábio Machado, a minha coluna digital, ou aqui mesmo, né? Nesse canal que você está vendo o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho. E claro, eu queria ver o seu comentário. Se você for torcedor do Figueirense, quero muito ouvir aí o que o torcedor está pensando sobre essa estreia decepcionante no Campeonato Catarinense de 2023. Um abraço, até a próxima.